Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Renata Dalpino, eu sou oncologista aqui do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e também diretora científica do Grupo Brasileiro de Tumores Gastrointestinais, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os principais estudos que foram destaques no ano de 2019, então uma espécie de retrospectiva no quesito tumores gastrointestinais. Então eu vou começar falando de cólon, doença inicial. Da parte de doença inicial, o que mais chamou a atenção nesse ano foi a parte de DNA circulante tumoral, que foi inclusive apresentado na ASCO e recentemente um estudo australiano muito importante da doutora Tai, que é super famosa em DNA circulante tumoral em cólon, em que 100 pacientes australianos, estadio 3, ou seja, eles já haviam sido operados e queriam receber quimioterapia prescritas pelo próprio médico, eles eram seguidos seriadamente com DNA circulante tumoral, tanto no pós-operatório quanto no pós-quimioterapia. E o que se viu nesse estudo foi um importante aumento do risco de recorrência se o paciente tinha DNA circulante tumoral pós-cirurgia. E também naqueles pacientes que mesmo pós-quimioterapia, se eles se mantinham com DNA circulante tumoral positivos, eles também tinham um risco de recorrência muito grande. Então, só para ter uma ideia de números, 30% apenas dos pacientes estavam livres de recorrência se eles tinham DNA circulante tumoral pós-quimioterapia, detectáveis no sangue, versus 77% se o DNA circulante tumoral era negativo. Então, mostrando para a gente que esse vai ser um importante fator prognóstico no futuro, inclusive utilizaremos esse parâmetro provavelmente para designar se um paciente deve ou não receber quimioterapia adjuvante. Próximo, falando um pouquinho de doença metastática em cólon, eu destaco 2 estudos de importância. O primeiro foi o estudo REDOSE, que é um estudo de fase 2, que já havia sido apresentado em 2018, mas ganhou força com a sua publicação em 2019, em que é um estudo de fase 2, em que pacientes que haviam falhado a tudo em câncer de colo, ou seja, eles já haviam recebido fluoroprimidina, oxaliplatina, irinotecan, antiangiogênico, e se o paciente era raça selvagem, ele já tinha também que ter recebido terapia anti-EGFR, seja cetuximab ou panitumumab, e os pacientes eles eram randomizados. Na verdade, o estudo ele tinha 4 braços, ou para a dose padrão do regorafenib, que era 160 mg de início, ou começar com uma dose de escalonamento, faz a primeira semana com 80 mg, se foi tudo bem, sobe na segunda semana para 120 mg, foi tudo bem, passa para 160, que é a dose alvo, na terceira semana, e depois a quarta, obviamente, é a semana do descanso. E tinha, como eu mencionei, um outro braço de randomização que era para usar um creme de clobetasol na mão para avaliar se era necessário usar já de cara o creme ou se era necessário esperar a reação Simon-Pé. Mas não é essa parte que nos interessa, a parte que interessa era do escalonamento de dose do regorafenib, e o endpoint primário do estudo era a proporção de pacientes que conseguiam chegar ao terceiro ciclo. E o endpoint primário, que era muito interessante, que era esse que eu mencionei, chegar no terceiro ciclo, ele foi aumentado. Então foi de 26% no grupo que começava já de cara com 160 mg, e a gente conseguiu aumentar essa proporção para 43% se a gente conseguia começar escalonando a dose, começando com 80 e subindo conforme a tolerância. E uma coisa interessante também a respeito desse estudo é que todo mundo esperava que começando com a dose menor isso podia impactar negativamente na sobrevida global dos pacientes. Na verdade, se viu o contrário. Os pacientes que foram para o braço de escalonamento de dose aparentemente tiveram uma sobrevida global, inclusive maior, chegando acima de 9 meses, comparado com os pacientes que alcançavam aproximadamente 6 meses no braço de escalonamento. Então, foi um estudo muito interessante e mudou o jeito com o qual a gente prescreve hoje o regorafenib na nossa prática médica. O terceiro estudo de importância em cólon, o segundo na doença metastática, é o estudo BEACON. O estudo BEACON ele é um estudo de fase 3, 665 pacientes, em que eram randomizados em 3 braços, então 1 para 1 para 1. Ou para receber a terapia tripla contra o BRAF, na verdade eram só para pacientes BRAF mutado, V600E, que era o encorafenib, o inibidor de BRAF, binimetinib, o inibidor de MEK, e o cetuximab, um anti-EGFR. Então esse era o braço triplet versus um braço doublet apenas, que era com o encorafenib mais o cetuximab, versus o braço padrão, que era apenas o FOLFIRI ou o irinotecan, de acordo com a escolha do médico.
E esse estudo endpoint primário eram dois, na verdade era sobrevida global e também taxa de resposta, comparando principalmente o esquema tríplice, né, o encorafenib mais o binimetinib mais o cetuximab, versus o braço controle. E o endpoint ele foi alcançado, mostrando pra gente que os pacientes com BRAF mutado, que já haviam falhado alguma terapêutica prévia e receberam a terapia tripla, eles alcançaram uma sobrevida global mediana maior, que chegou a 9 meses, comparado com aproximadamente 6 meses no braço que recebeu o tratamento controle, e a taxa de resposta também subiu. Ela sai de 2% na terapia controle, sobe para 26% na terapia tripla com o encorafenib, binimetinib e o cetuximab, mostrando pra gente que provavelmente a estratégia alvo molecular contra os pacientes BRAF mutados é sim uma estratégia interessante, provavelmente isso deva migrar, inclusive no futuro, para uma primeira linha, porque o estudo Beacon ele foi um estudo de segunda ou mais linhas. Então, ao meu ver, esses foram os estudos interessantes de colo. E agora tem dois estudos interessantes, um de hepatocarcinoma e um de pâncreas. Eu vou começar falando do estudo de hepatocarcinoma, que é um estudo que foi recentemente apresentado no ESMO Pacific, que foi o estudo em Blaze 150. Embrave 150. Então, nesse estudo, pacientes que tinham hepatocarcinoma e nunca haviam previamente recebido terapia sistêmica, eles eram randomizados 2:1 para receberem a combinação de atezolizumab com bevacizumab, ou seja, imuno mais antiangiogênico, versus o padrão até então, que é o sorafenib. A randomização foi 2:1. E eram 501 pacientes incluídos nesse estudo. Ele conseguiu atingir o seu endpoint primário, mostrando que a sobrevida global é realmente superior no braço que faz atezolizumab com bevacizumab. A sobrevida global mediana não foi alcançada no grupo da combinação de atezo com beva, versus aproximadamente 13 meses no braço que começou com o sorafenib. Então, muito interessante. Fora isso, também houve um aumento da sobrevida livre de progressão a favor da imuno com bevacizumab, e também houve aumento da taxa de resposta, que chegou a 27%. Muito interessante, porque nós não costumamos observar taxas de respostas interessantes com sorafenib monodroga, e com atezo e beva chegou a quase 30%. Então, realmente muito interessante, provavelmente vai mudar o jeito que a gente trata os nossos pacientes com hepatocarcinoma na primeira linha. E por fim, eu vou falar do estudo que foi plenária na ASCO em pâncreas, né? Foi o estudo Polo, e nesse estudo o que a gente já sabia é que existe uma pequena proporção de pacientes com câncer de pâncreas que tem mutação de BRAF, né? Ou seja, tem uma mutação hereditária de BRAF, ou BRAF não, minto, de BRCA, desculpa, ou BRCA1 ou 2, e esses pacientes, eles já sabia também que eles costumavam ser bons respondedores a esquema de platina, e no estudo Polo, os pacientes que tinham mutação germinativa de BRCA1 ou 2 e que haviam recebido um tratamento à base de platina na primeira linha e tinham que ter ficado pelo menos 16 semanas sem progressão a esse esquema, eles tinham que ter tido ou doença estável ou resposta, eles eram então randomizados 3:2 para receber olaparib de manutenção na dose de 300 mg de 12 em 12 horas versus placebo. E esse estudo, o endpoint primário dele era a sobrevida livre de progressão, que também foi alcançada com sucesso no grupo que recebeu o olaparib. Então, a sobrevida livre de progressão sai de em torno de 3,5 meses para em torno de 7 e pouquinhos meses no grupo que recebeu o olaparib de manutenção. Então, pela primeira vez, uma droga alvo molecular, né, aqui no caso contra o BRCA, foi realmente positivo no câncer de pâncreas metastático. Então, aí esses foram os grandes destaques que ocorreram em trato gastrointestinal na oncologia em 2019. Muito obrigada.